Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para o outro lado da margem do lago. Então o mestre da lei aproximou e disse: Mestre, te seguirei onde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo de Jesus disse a ele: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje está nos ensinando que muitas vezes nós vamos nos enquadrar em algum tipo dessas pessoas que hoje ele está falando. Ele está falando de 3 pessoas dos quais ele encontrou na vida e que não vão viver bem a sua fé, não vão viver bem a sua vida em Deus, porque ela tem algumas características que muitas vezes está dentro de nós. Primeiro ele está falando do escriba, daquele que conhece bem a palavra de Deus, conhece todas as vírgulas, hífens, sabe tudo da palavra de Deus. Conhece os mandamentos, as leis, os preceitos de Deus, tem tudo na cabeça, mas não vive. Não vive bem, porque só tem na cabeça, sabe tudo, conhece, até exigente, mas não vive a compaixão, não vive o amor para com os outros. Não é justo para com os outros. Tem todos os mandamentos na cabeça, sabe tudo da lei de Deus, conhece a palavra de Deus como ninguém. Às vezes nós estudamos bem a palavra de Deus, isso acontece conosco, sacerdotes, estudamos toda a palavra de Deus, sabemos a ciência da palavra de Deus, mas às vezes a gente só sabe a palavra de Deus, conhece profundamente, mas não vive ela. Tem ela até bem que... Então a gente torna até uma pessoa religiosa, mas não vive dela, não se alimenta daquilo que é de Deus. Por isso ele está falando desses escribas, que tem tudo isso na cabeça, mas não vive bem a palavra de Deus. Também ele está falando do discípulo, que segue Jesus, que vem aqui, participa, às vezes vem à missa, comunga, tem um monte de coisa, mas não tem os mandamentos também no coração. Vem à igreja, participa, faz as coisas como todo mundo, mas não conhece os mandamentos, não guarda no coração. É um discípulo até. Tem umas características boas, faz coisa boa, mas também erra muito porque não guarda os mandamentos de Deus, não guarda a lei de Deus. Não é um escriba, porque tem a palavra de Deus, mas tem preguiça de ler. Tem muita gente na igreja que, se você perguntar, nunca leu a Bíblia. Nunca. Não conhece a Bíblia. Então também não é um escriba. Tem preguiça de ler a Bíblia. Ah, mas é tão difícil ler. Mas lê outras coisas, entende? Não estou falando daquele que não sabe ler. Não estou dizendo isso. Jesus não está dizendo daquele que não sabe ler, que tem dificuldade para ler, que não sabe ler. Está falando daquele que tem a possibilidade de ler, mas nunca leu sequer a Bíblia inteira. Teve toda a oportunidade, tem ela em casa, está lá, mas não vive, não lê. Também é só um discípulo que caminha atrás de Jesus e que vive uma vida até miserável, porque não conhece a palavra de Deus. Erra muito, peca muito, comete pecados, como está na primeira leitura.
Os ensinamentos de Deus estavam lá em Israel, estava com o povo de Deus. Deus deu os mandamentos, leis, ensinou tudo, cuidou de como um pai cuida de um filho, deu a sua terra, que emana leite e mel, colocou ele no lugar onde eles queriam, uma terra rica de todas as coisas. Deu tudo para ele, colocou tudo na mão deles, mas eles não viveram. Aí começam os pecados. Aí ele começa a falar, olha, vende o justo e o indigente por um par de sandálias, troca. Não dá valor, se prostitui, comete adultério, faz tantas besteiras porque abandonou a palavra de Deus. Os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Tem tudo na mão. Tem toda a riqueza na mão, tem toda a graça e a glória de Deus, mas não vive. E aí ele vai falar da terceira pessoa que tem as preocupações exageradas da vida. Ai, porque a morte, fica pensando só nas desgraças da vida. Não olha as riquezas que estão à sua volta. Só vê miséria e morte. Né? Aquele que fica preocupado com a morte. A morte é o fim último dele. Ele não consegue enxergar além da morte. Não vê a vida. Não vê nada à sua volta, a não ser a morte. Fica preocupado com a morte de fulano, de ciclano, porque fulano morreu, porque fulano deixou de fazer isso. Tudo para ele gira em torno da morte. É o terceiro homem que está lá, que tem as preocupações exageradas. Se preocupa com as coisas, esquece de ver as coisas boas que tem que fazer. As coisas maravilhosas que estão ao seu alcance, que ele pode realizar, que ele pode fazer, e ele fica parado, fica estagnado nas coisas. Ai, Senhor, deixa eu lá enterrar meus parentes que morreram. Então está só olhando para as desgraças da vida. E Jesus fala muito bem disso quando ele fala das preocupações exageradas. Em Mateus 6:24, ninguém está dizendo, olha, não vos preocupeis com o dia da manhã. Porque o dia da manhã tem as suas próprias preocupações. Viva o dia de hoje. Ele está dizendo, ninguém pode servir dois senhores, serve a um só. Ou vai amar um, ou vai amar o outro. E aí ele vai colocando diversas. Olha os lírios do campo. Nem Salomão vestiu como eles. Olha, não há beleza como os lírios do campo. Porque nem Salomão, com toda a sua riqueza, tinha uma roupa tão bonita como as dos lírios do campo. Olha, os pássaros não plantam, não ceifam, não colhem, mas não falta o alimento. Aí ele fala, não preocupa, não fica preocupado com essas coisas. Essas coisas vêm por consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será dado. Tudo. Quando ele fala tudo, é tudo, né? Padre Jonas sempre dizia, quando Deus fala tudo, é tudo. Para que as pessoas entendam. Mas as pessoas vivem com preocupação. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe de tudo o que necessitais. Ele está dizendo, olha, o Pai Celeste sabe tudo o que você precisa. Primeiro, aí está o Salmo de hoje. Que lindo o Salmo de hoje. Vai falar, ó, qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação com a vida, com tudo isso? O Salmo de hoje dá uma resposta tanto para a primeira leitura como para o Evangelho de hoje. Vai dizer o Salmo de hoje, entenda isso todos vós que esqueceis de Deus, para que não arrebate a vossa vida, sem que ninguém ache que vos pode salvar. Quem pode me salvar é Deus, mais ninguém, é Jesus que vai me salvar. Não é as preocupações com o mundo, com as coisas. Não é isso que vai me salvar. Ele está dizendo, quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, me honra de verdade. Quem vive a sua vida com honra, com dignidade, este sim me faz um sacrifício de louvor. Não é a preocupação só com a lei, com os mandamentos, que vive uma vida ensoberbada, que não faz nada, que não muda, e que só vive aqueles princípios, sabe de cor, mas não vive. Não é aquele também que anda atrás e que por não saber a lei, por não saber nada de Deus, também vive uma vida errada.
E também não é aquele que vive com as preocupações exageradas que vai viver bem. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, quem vive a sua vida em Deus, esse sabe louvar, sabe bendizer, sabe glorificar a Deus, sabe a cada dia experimentar a riqueza de Deus, a vida nova em Deus. Ele está dizendo, todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, quando nós procedemos retamente a nossa vida, que nós vivemos com dignidade, com honra, nós vamos poder estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos ter família, nós vamos ter o nosso emprego, nós vamos passear, nós vamos sair de casa. Ao mesmo tempo, nós vamos ser testemunho desse Deus em todos os lugares. Nós vamos viver retamente, tranquilamente, com dignidade, com honra. Esta é a riqueza que ele está dizendo. Não é pelos nossos crimes, né? Fala, cuidado, eu não sei qual crime que você está cometendo. Porque às vezes a gente vive de crime, né? Ele está dizendo, a leitura hoje mostra que às vezes a gente vive criminosamente no meio do mundo, dentro da nossa casa. A gente vai matando tudo que está perto. A gente vai destruindo tudo que está perto. E ao mesmo tempo a gente parece de Deus. As pessoas não entendem, ela vai à igreja, ela participa. Como pode ser assim? Né? É por causa disso. Porque conhece tudo de Deus, mas não vive. Como pode aquela pessoa ser assim? E ela vai à igreja, participa, mas é o escriba. Tem só a palavra, mas não vive. Ai, como aquela pessoa também vai à igreja, olha que coisa, ela participa e vive uma vida errada. Mente, engana, rouba, é desonesto, se prostitui, porque não tem os mandamentos. Também é outro erro. Como aquela pessoa também que está dentro da igreja e que tem todas as preocupações exageradas da vida. É isso que Jesus está dizendo. Nada disso vai nos levar à salvação. Nada disso. Mas quem procede retamente. Esse sim. Esse vai viver. Agora, quantos que vivem assim? Esse é o problema, né? Que às vezes, se a gente não vigiar, a gente não vai viver retamente. Se a gente não colocar isso no nosso coração, eu preciso da palavra de Deus, eu tenho que ler, tenho que ter ela no meu coração, para caminhar retamente, para caminhar cada dia mais perto de Deus, para ser instrumento de Deus para o outro, para não ser escravo das preocupações exageradas, para não juntar tesouros aonde as traças corroem, os ladrões furtam e roubam, né? Aonde nós vamos sendo destruídos. Guardai de tudo isso, por isso ele vai dizer, não pense que isso vai trazer felicidade. Ninguém pode servir a dois senhores, ou dedicará a um ou ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas do mundo. Não vai dar certo. Não é para isso que a gente está aqui. Não é para isso que a gente vai ser filho de Deus. Por isso Jesus diz, o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Não é as coisas que vão me trazer felicidade. Elas me ajudam a viver bem, a termos o conforto. Né? Então Jesus está dizendo, olha, o que é que está te prendendo? O que é que está te escravizando? O que é que está te fazendo mal? Está na hora de deixar. Para você não viver mal a sua vida em Deus. Ao mesmo tempo estar com a mão para Deus e outra para a vida, para o mundo. Ou a mão para Deus e outra para o diabo. É uma escolha nossa de viver bem a nossa vida. E ela começa com a participação do outro. Por isso que Jesus foi passando e trazendo todos para junto de si. Ele foi convidando cada pessoa que ele passava. Ó, deixa a sua casa, deixa as suas redes, deixa essa vida velha. Ai, Senhor, tem um jovem rico, larga a sua riqueza, dá aos pobres, isso aí não vai te levar para o céu. Não é essa preocupação aí. Jesus foi chamando, foi passando, foi vendo as mulheres, foi vendo homens, todos que estavam fora do caminho. Ele foi trazendo de volta para Deus. Ele foi fazendo com que eles deixassem aquela vida velha e começassem uma vida nova.
Um homem livre em Deus, do vale da morte para ser iluminado com o coração. E diz, onde está os seus olhos, ali está o seu tesouro, está o seu coração. Ali está o tesouro da sua vida. Se está nas trevas, você vê trevas. Se está no céu, você vai iluminar e ver a luz de Deus. Por isso o Salmo de hoje vai mostrar como é importante a gente experimentar a riqueza e viver em Deus. Porque nós seremos livres das preocupações exageradas. Não seremos apenas um escriba conhecedor da palavra, mas não vive. Ou apenas um discípulo que anda atrás de Jesus, mas não sabe como viver aquilo que Jesus nos convida. Porque tem preguiça de ler. Vamos pedir essa graça hoje para nós. Fecha teus olhos por um instantezinho. Eu não sei em qual caso você se enquadra, mas eu já me descobri aqui. Às vezes eu sou fariseu, às vezes eu sou escriba. Às vezes eu conheço muito mais a palavra de Deus do que eu imagino, às vezes eu deixo de viver, né? Porque Deus me deu todo o conhecimento, me ensinou a ver isso aqui de A a Z. Como é importante a gente aprender. Mas não basta ser um escriba. Eu tenho que colocar esta palavra em prática no meu coração. Talvez você também tenha vindo tanto à missa, participa. Está na hora da gente colocar. Peçamos essa graça ao Espírito Santo hoje, que nos dê essa docilidade de nos enxergarmos. Enriqueça-nos com esta graça no dia de hoje. Que nós possamos, através dessa leitura de hoje, daquilo que o Senhor nos ensina, nos convida, a caminharmos como discípulos que sabem compreender a sua palavra, os seus ensinamentos e vivê-lo, colocarmos em prática. Toda a riqueza que o Senhor coloca para nós, que nós não deixamos que as preocupações exageradas com a morte, com o sofrimento desse mundo, nos tire a alegria de sermos homens do céu, porque a glória de Deus é maior do que tudo isso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.